nós utilizamos no mercado de índice gráfico de 5 minutos. Esse é o gráfico de 5 minutos do índice de hoje, tá bom? Então você aqui vai poder observar toda a movimentação que eu explico para vocês. Qual que é, né? Vamos analisar um pouco aqui o movimento que vinha aqui da parte de trás. O primeiro passo que nós devemos ter ali para iniciar a leitura de um gráfico. Lembra do conteúdo que eu passei para vocês ontem? Qual que era a regrinha? Primeiro, identifique topos e fundos. Eu vou até escrever aqui. Vou até escrever aqui na minha tela, vai ficar mais fácil. Quais que são o passo a passo? Identificar topos e fundos. Depois que você identificou topos e fundos, quero que você identifique as estruturas. Identificando as estruturas, eu quero que você marque a quebra delas e o choque. Identificando as estruturas, marcando a quebra e o choque, quero que você marque agora o prêmio e desconto. E vamos marcando junto comigo, tá? Vai fazendo na sua cabeça o exercício, para você aprender melhor. Prêmio e desconto, vamos localizar os POIs, né, os nossos pontos de interesse. E por fim, vamos marcar ali esses POIs e tentar dar uma refinada nesse movimento, ok? Então é esse o passo a passo que você precisa seguir, tá? Bem objetivo. As leituras do método OED, elas oferecem uma leitura objetiva, você não fica com dúvida onde que seria o ponto para você. Ah, aqui funciona, aqui não funciona. Ah, aqui vai, aqui não vai. Ah, aqui não sei o que você quer lá. A coisa é muito objetiva, tá? Então é isso daqui que nós temos que seguir para identificar os topos e fundos. Quando a gente vai falar de topos e fundos, pessoal, existem dois ícones, né, que eu gosto de utilizar para representar os topos e fundos. Você pode utilizar tanto aqui as bolinhas, que meus alunos chamam de bolinhas de Natal, tá? Então você pode usar as bolinhas, como você também pode utilizar ali o arco. Esse arcozinho aqui, ó, você consegue fazer esse movimento, ó, desse arco, e fica aqui representado essa movimentação como sendo o fundo e como sendo ali o topo. Então nós temos essas duas movimentações aqui de fundo e de topo. Fica a critério de cada um utilizar a forma que bem entender, tá? Para ficar um pouco mais didático, eu vou representar aqui os nossos movimentos aqui de topos com a cor vermelha. E eu vou identificar ali os movimentos de fundo com a cor azul, tá? Então, para você entender que a liquidez está nas extremidades, tá bom? Olha só quem está presente aí, queria mandar um abraço para ele, Ítalo, um abração, querido. O Ítalo é um dos melhores alunos da turma, ele tem uma média de ganho de R$50 mil por mês utilizando o método OED. Nós temos aqui a extremidade. Então, o primeiro passo, identificar topos e fundos, marcamos as extremidades, temos ali onde está o dinheiro. Qual que é o próximo passo? Identificar as estruturas. Pessoal, o mercado aqui, ele está subindo ou caindo? Olha só a movimentação que ele derivou. Fez aqui um topo mais alto que o topo anterior, fundo mais alto que o fundo anterior. Esse movimento que nós temos aqui, ao iniciar a referência, mitigou, tá? E aí iniciou uma referência nova, portanto nós temos aqui o nosso change of character, o nosso choque. O mercado fez o rompimento ali do choque. O choque é o ponto que sustenta o preço. Lembra? O choque é o ponto em que o mercado se sustenta ali e ele não pode perder o choque. Porque se ele perder o choque, ele corre o risco de iniciar um novo movimento. Aqui na parte superior, nesse gráfico, nós tivemos aqui o break of structure, que é a quebra da estrutura. O mercado deu continuidade. Aqui em cima ele deveria dar continuidade, mas ele não teve forças para dar continuidade. Tá? A partir daqui, qual é a minha leitura? Eu vou pegar aqui o prêmio e desconto e ó, vou desenhar aqui prêmio e desconto. Eu quero saber
onde era barato para comprar, onde era caro para vender, tá? Assim eu vou poder desenhar toda a minha movimentação de prêmio e desconto. Então você observa aqui que nesse movimento que rompeu a estrutura, ó, este movimento que rompe a estrutura, ele mitiga exatamente no 50%. Então ele não dá para a gente a oportunidade de compra no POI. Ele não dá para a gente a oportunidade de compra dentro deste order block validado dentro da região de demanda. Tá? Isso daqui era um order block validado dentro da região de demanda. Por quê? É o último ponto que rompe a estrutura. Então nós temos aqui um order block. Aqui muito provavelmente teria um bloco de ordens institucionais. Depois disso, essa referência aqui então já não vale mais para nós. Aqui o mercado traça uma nova região de prêmio e desconto. Aqui o mercado vem até o nosso order block. Eu tenho um order block desenhado aqui. Então eu tinha a expectativa de fazer uma compra nessa região, porque o mercado está rompendo estruturas, né? Está dando continuidade às estruturas. Então essa hora aqui, ó, eu tenho a possibilidade de refinar o meu order block. Por que eu quero refinar o meu order block? Eu quero refinar meu order block para diminuir o risco que eu estou exposto no mercado. Consequentemente, diminuindo o risco, eu vou aumentar a minha rentabilidade. Tá? Eu vou aumentar ali a minha rentabilidade. Então o meu trade aqui, ó, seria uma compra neste order block com o stop afastado e o alvo lá na parte superior. Eu teria aqui um trade de 7,9 para 1. E esse trade acaba sendo estopado com 135 pontos. Repara que quando a gente perde pouco. Em compensação, a partir desse momento, o mercado fez o que nós chamamos de market shift. Ele trocou a direção. Então, a partir do momento que ele rompe o choque, nós temos agora o mercado rompendo uma nova estrutura. A partir do momento que ele rompe essa nova estrutura, ele desenha para a gente aqui uma nova referência de prêmio e desconto. Dentro dessa nova referência de prêmio e desconto, como eu estou trabalhando agora com vendas, porque o mercado fez a troca da tendência aqui, eu vou buscar para vender o quê? Vender o mais caro possível. Quero vender na região de prêmio. Se eu quero vender na região de prêmio, eu tenho que localizar o quê? Os Point of Interest, os nossos POIs. Este aqui é um order block validado da venda. Então, este cara aqui é um order block que a gente validaria na venda. Eu refino este order block para eu diminuir o meu risco. E aqui eu tenho a minha entrada vendendo aqui, colocando meu stop afastado aqui desse movimento e meu alvo lá na mínima. Tá vendo só como ele oferece para a gente uma oportunidade extremamente lucrativa? 6,79 para 1. É maior do que o 5 que eu mostrei para vocês ali. Então você está observando como é o objetivo, como é um passo a passo, como você entende a leitura do gráfico, como você observa a movimentação e como você tem o respeito ali dessa movimentação, né, pessoal? Olha que interessante aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? 95% dos traders perdem dinheiro. E observem essa região que nós temos aqui. Essa movimentação aqui, ó, você já sabe que é uma região vendedora. Você sabe, o institucional sabe. Por quê? Você está vendo a mesma coisa que o institucional está vendo. Você está acreditando que o preço vai pegar a liquidez dessa região aqui e vai jogar o preço para cima. Só que lembra que eu expliquei para vocês a questão do buy side liquidity? Lá na aula de ontem. Aqui, ó, as pessoas compraram o rompimento de topo. E as pessoas comprando o rompimento de topo fizeram o preço chegar até o order block validado. Lembra dos 50 mil contratos do exemplo da aula de ontem? Eles foram executados aqui. Então o movimento do varejo fez com que o preço fosse até o order block. O institucional faz um movimentozinho de comprar um pouquinho para vender um montão. Chega lá em cima, ele truca todo mundo.
o preço inverte e estopa todo mundo, gerando o que agora? Fluxo para o institucional. Eu ensinei para vocês ontem essa manipulação, tá? E aqui embaixo acontece a mesma coisa. Quem em sã consciência, numa região de venda, compra tantos contratos? Quem em sã consciência, numa região de compra, compra tantos contratos? Obviamente que isso é o varejo. Obviamente que isso é fluxo desinformado. Obviamente que isso vai virar manipulação. É o famoso sapato Ferragamo 46 na barata, que fica assim, ó. Tá? Você pega a chinela, dá na barata, assim, ó. Toma, a barata fica assim, ó. É isso que acontece. As pessoas ficam olhando o monitor com cara de barata, em vez de pensar. Tá? Quando eu falo para vocês que a lógica do método OED, que a leitura do método OED é mostrar para você onde está o dinheiro, é literalmente onde está o dinheiro. Tá? É você enxergar no gráfico e você pensar, meu Deus, Gabriel, porque eu nunca vi isso na minha vida? Porque as pessoas sempre esconderam de você essa lógica. Agora, o mercado aqui acaba rompendo a estrutura, continua um rompimento de estrutura que continua gerando uma nova referência. O mercado hoje abre aqui em cima. Ó. Ele abriu aqui em cima e aqui em cima tinha essa chaboqueira aqui. Ó. Tinha esse order block aqui dentro dessa região, que era uma região da referência secundária. Tá? Então essa daqui é uma região, o mercado abriu, já passou dela. Quando ele passou dela, a gente utilizou agora esse movimento inteiro aqui, tá? Essa referência inteira aqui, ó. Certo? A partir disso, a gente observa a possibilidade de fazer uma entrada dentro desse movimento, aqui, fazendo uma venda com stop curto e buscando o alvo aqui na parte de baixo, pelo menos 5 para 1. Ó. Vamos colocar no breaker block aqui, ó. Tem este breaker block aqui. O breaker block é um bloco que era uma região antigamente de oferta e a partir do ponto que o mercado inverteu, ele virou ali, fez o swap e ali ele virou um order block de compra. Então aqui a gente toma hoje, inclusive, um stop de 145 pontos. Tá vendo que quando você perde 145. Quando você ganha 950. E é direto e reto. Quando o mercado toma esse stop, depois ele desce e rompe a estrutura. Só que aqui, ele já tinha acabado de romper ó, esse choque. E aí ele faz o rompimento dessa estrutura. A partir do momento que ele faz o rompimento dessa estrutura aqui, você tem tudo se repetindo de novo. Qual que é o checklist? Identificar topos e fundos. Vamos lá. Vamos identificar os topos e fundos. Está aqui. Identifiquei os topos e fundos. Identificar as estruturas. Já identifiquei o boss. O meu choque está nessa parte inferior. Então, identifiquei as estruturas. Identifiquei a quebra e o choque. Identifiquei. A estrutura quebrou aqui. Uma vez que a estrutura quebrou nesse ponto, ele validou a zona de demanda anterior para a compra. Ninguém quer ser trouxa de comprar aqui em cima. Tá? É perder dinheiro. Você vai morrer, hein? E aí o que acontece? Localiza prêmio e desconto. Vamos localizar prêmio e desconto aqui. Vamos pegar a teoria do prêmio e desconto. Onde está a minha zona de desconto? Minha zona de desconto está dos 50% para baixo. Então é nesse ponto que eu tenho que localizar ali o meu POS, o meu POI. Tá? É nesse ponto que eu vou localizar o meu ponto de interesse. O que eu tenho aqui dentro como ponto de interesse? Eu tenho este order block aqui, ó, que foi validado para mim, que é um order block comprador. E, gente, na boa, quando a gente costuma, né, quando eu converso com os alunos, é muito legal ver porque todo mundo pega o mesmo trade. Então eu tenho certeza que vai ter gente aí no chat falando, eu peguei esse trade, eu fiz esse trade hoje, eu fiz esse trade ontem, eu operei desse jeito. Então se você puder compartilhar a sua experiência com as pessoas que não conhecem, deixa uma mensagem aqui no chat, compartilha como que foi a tua visão, você pegou esse trade, conta para as pessoas como que isso mudou a tua leitura de mercado.
Olha só aqui dentro, vamos refinar esse order block aqui, ó. Refinei o order block, a minha entrada está aqui embaixo, o meu stop está ali na parte de trás. Está vendo que os stops são menores que 200 pontos? E o meu alvo? O meu alvo é na quebra da estrutura, gente. Meu alvo é aqui, ó, aqui que quebra a estrutura. Essa parte quebra a estrutura. Olha só que massa, 845 pontos. O Bruno Andrade está falando, aprendi há pouco tempo, eu fiz a mesma coisa. Parabéns, Bruno. Significa que você está dedicando, que você está estudando e que você está aproveitando o conhecimento que eu estou te passando aqui. Olha só, 845 pontos, 5,5 para 1, stopzinho de 155. Tá? Olha que legal. Fábio Tavares, Gabriel, eu não sou seu aluno ainda, né? Mas peguei só olhando as suas lives. Parabéns, Fábio. Fico muito contente de saber que as lives ajudaram você a tomar essa decisão. E depois o mercado rompe a estrutura, gera uma nova referência e atenção. Fica aí um estudo de mercado gratuito para vocês para amanhã, tá? Na faixa. O mercado rompendo a estrutura aqui está dando continuidade ao novo movimento. Logo o nosso choque passa aqui da parte de baixo. Você tem aqui uma região de ponto de interesse para trabalhar nesse order block comprador. E você tem este outro order block comprador aqui. Essa parte superior vai servir como indução ao varejo. O mercado vai acelerar a partir do rompimento desse fundo. Para quê? Capturar combustível. O mercado vai vir para capturar liquidez. Então, a partir daqui, ó, você pode esperar uma mitigação até esses order blocks aqui e continuar para o rompimento da estrutura, tá? Pode acontecer isso no pregão de amanhã. E aqui, obviamente, se o mercado não segurar nesse order block, ele ainda pode segurar neste outro order block aqui. Vocês repararam, o Fábio está perguntando aqui, a marcação de topos e fundos automático no gráfico não dá certo? Fábio, não utilize nada que é automático, tá? Foque todo o processo de decisão, de análise em você. Uma máquina não é capaz de substituir o seu senso crítico. É muito objetivo tudo que eu ensino para vocês, não tem dificuldade em você replicar isso daqui todos os dias. É muito simples, você marcar as regiões, você marcar os pontos que você tem que trabalhar, você marcar as referências e você enxergar o mercado assim, ó, simples, tá? Extremamente simples. Aqui, esse movimento vai servir para acelerar o preço. Gabriel, e se ele passar e perder o choque? Aí existe a possibilidade de você trabalhar agora com uma movimentação de queda, tá? Beleza? Olha só que legal. Só esses trades que a gente pegou aqui, o que causou para nós? Nós tivemos, olha como taxa de acerto não é importante, pessoal. Ó. Você teve um stop loss aqui, vamos somar os gains primeiro. Ó. 950 pontos, mais 845 pontos, 1.795 pontos. Menos 135 pontos de stop, menos 145 pontos de stop. Isso significa que você lucrou 1.515 pontos só nesses trades com 50% de acerto. Vocês acham que as pessoas estão preocupadas com esse stop aí? É o stopzinho desse tamanhozinho, o lucro desse tamanho. É matemática, gente, matemática básica. Se você está focado no longo prazo, não tem como você não ter resultado se você fizer a coisa do jeito certo. Isso daqui é o que vai proporcionar a você a viver de mercado. Eu quero que você enxergue isso. Eu quero que você enxergue isso, que a resposta para o teu sonho está aqui nessa aula de hoje. Você precisa enxergar que isso daqui vai levar você no ponto que você tanto sonha, que é a consistência, quer viver de mercado, quer ter resultado, quer viver utilizando a jornada da FTMO. Você tem que enxergar valor nisso e você tem que enxergar que isso está aqui para fazer a diferença na sua vida. Tá? Agora, vamos dar continuidade ali para os nossos trades de Forex e eu vou te dar uma dica. Vou fazer uma análise no Eurodólar. Para quem me acompanha sabe que eu gosto de operar o mercado de Forex utilizando time frames maiores. Eu gosto, é um gosto pessoal. Por quê, pessoal? Porque não depende que eu fique ali
trabalhando o dia inteiro na frente do computador. Eu consigo fazer operações de swing trade no Forex, utilizando a mesma margem e utilizando a mesma leitura de um jeito muito mais tranquilo. Então eu começo a fazer a minha leitura analisando ali, por exemplo, o gráfico de 4 horas, analisando o gráfico diário, entendendo como está a movimentação. E eu bato o olho aqui, eu já sei como que o mercado pode se comportar, porque fica na sua cabeça, tá? Fica na sua cabeça toda a leitura do movimento. Quando a gente analisa o gráfico de 4 horas, você pode ter também uma leitura no gráfico de 60 minutos, tá? Uma leitura no gráfico de 60 minutos. Os time frames que eu mais utilizo no Forex é o 4 horas e os 60 minutos. Porque você tem uma tranquilidade muito grande. Eu não quero ficar acordando de madrugada, pessoal, para entrar em trade. Isso não é qualidade de vida para mim, não. A gente não quer ser trader para melhorar a qualidade de vida, para ter liberdade não sei o que lá, operar no gráfico de 1 minuto, nos 5 minutos no Forex, que é 24 horas, você vai ficar o dia inteiro no computador, né, meu filho? Você vai ficar o dia inteiro lá sentado, operando, de madrugada, você não vai querer sair dali. Quando você utiliza o gráfico de 1 hora, você analisa, marca as regiões, aguarda o preço chegar lá, coloca um alarme na sua plataforma. Quando ele der o alarme, você vai lá e toma a decisão, tá? Toma a decisão de você participar. E a galera que tem interesse, que está querendo participar mais, está querendo saber mais conteúdo sobre isso, amanhã eu vou ensinar para você tudo que eu preparei nessa mentoria, tá? Amanhã não percam a aula que eu vou revolucionar o ensino de day trade ali na aula de amanhã. É muito interessante você participar disso. Olha que legal. Gráfico de 4 horas, como o movimento fica mais clean, como o movimento fica mais limpo. Aqui eu sei, por exemplo, que o mercado perdeu essa estrutura aqui, ó, que é a nossa estrutura de choque. É a nossa estrutura Change of Character. É o ponto que sustentava o preço dentro dessa região. Aqui nós tínhamos uma movimentação de quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura também poderia ser feita aqui na parte de cima. Pessoal, olha o movimento que eu expliquei para vocês ali ontem. Esse camarada aqui, ó, é um order block que, na verdade, ele é uma estrutura de supply e demand chamada de Rally Drop Base Drop. Tá? Essa aqui é uma região vendedora. É uma região que vai ter oferta. Essa regiãozinha aqui de cima, ó, é uma segunda região de oferta que o mercado pode testar. A gente nunca sabe quando o preço vai segurar, tá? As pessoas falam, Gabriel, como você sabe quando o preço vai segurar em um order block ou no outro? Se você descobrir, você vai ser o cara mais rico que o Elon Musk. Nós trabalhamos com probabilidades, o mercado de probabilidade. Então, existe altas probabilidades do mercado segurar nessas regiões. O que diferencia você, que tem resultados, de uma pessoa que não tem resultados? A pessoa que não tem resultados marca de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e quer estar certo sempre, não segue um plano de trade. Você que quer ter resultados, que tem resultados, segue gerenciamento, segue plano de trade e faz tudo como deve ser feito. Logo, você colhe resultados como profissional, tá? Então aqui o que eu sei? Eu sei que o caminhão da Brinks acabou a gasolina. Ele não tem mais força para andar daqui para baixo. Ele precisa voltar lá na base, entregar o dinheiro e abastecer. Ou seja, ele tem que fazer um movimento de mitigação, saindo do ponto A e indo até o ponto B. O preço tem a possibilidade de subir até aqui, ó, para manipular o fluxo desinformado e voltar. Gente, ele só precisa ir até lá para pegar gasolina. Só. Não significa que o mercado agora é um movimento de alta. Ele só foi lá para encher o tanque e foi embora. Então é isso que você espera. Se é esse movimento que você espera num gráfico de 4 horas, por exemplo, em um gráfico de 60 minutos, que é um gráfico menor, é uma movimentação também muito legal, muito similar. Essa região, aqui lembrando que nós temos o nosso prêmio de desconto, dessa onda aqui, tá? Então eu sei que esses order blocks que eu tenho aqui são order blocks validados dentro de uma região de prêmio, ok? E esse movimento aqui de baixo é tudo movimento para induzir o varejo ao erro. É o inducement.
ele só está aqui para acumular liquidez, para jogar o preço para cima, para ele ter força para subir. Aqui eu posso esperar o movimento fazer isso daqui. E quem aí que está no chat tem a mesma leitura que eu tenho? Quem aí está começando a fazer os seus primeiros passos no método OED, seguindo as lives, seguindo o conteúdo, e já consegue ter esse tipo de leitura, tá? Então aqui você vai filtrar esses order blocks, você vai fazer ali o refino desses order blocks, e uma vez que você refinar esses order blocks, tanto este order block quanto este Fair Value Gap que temos aqui em cima, são passíveis de refino. E o trade que você vai fazer aqui é justamente esse aqui, ó. É um trade buscando ali 7-1. Tem que ter paciência, pessoal. Boas oportunidades não aparecem todos os dias. Você precisa ter paciência para poder ter acesso às melhores operações. Olha só, vamos fazer uma leitura aqui do que passou, tá? Esse trade aqui, ó, mercado saiu do choque aqui de trás, tá? A gente tinha aqui a quebra de uma estrutura. Vamos trazer a estrutura para cá. Mercado perde o choque, iniciou nova referência. Então eu tenho aqui a minha primeira referência. Olha como tudo é igual, gente. Tá vendo que agora não é mais índice, agora é Forex. A minha leitura é a mesma. Uma vez que eu localizei o movimento, vi a estrutura, vi o ponto de reversão, o que eu tenho na região de prêmio que faz com que o preço possa ser segurado ali? Eu tenho aqui, basicamente, esse Fair Value Gap. Ó. Esse Fair Value Gap aqui vai ser a região que eu vou trabalhar, vai ser meu ponto de interesse, vai ser o meu Point of Interest. O meu alvo vai estar lá na mínima, ó, lá embaixo, tá? Agora, como que vai ficar a minha entrada? Pelo gráfico de 60 minutos, o mercado não gerou o que nós chamamos de Risk Entry, ou entrada de risco. Ele, pelo contrário, ele teve ali a mitigação até o comecinho do Fair Value Gap. Então eu posso pegar o meu POI, que está num time frame maior, vendo isso, já que eu perdi a entrada de risco, o mercado não chegou lá, eu fiquei no ponto de ônibus, o que eu posso fazer? Descer para um time frame menor, que é o gráfico aqui, por exemplo, de 5, de 15 minutos, né? E uma vez que você descer para esses time frames, aqui você consegue fazer uma entrada por confirmação. E o Márcio está perguntando para mim se o curso depois ele será focado tanto no mercado brasileiro quanto no de Forex. Vai ser focado sim nos dois, tanto Forex quanto o mercado brasileiro, tá? A Carla está falando também, Gabriel, eu estou começando agora, eu fiz esse estudo igualzinho a você, eu estou tão feliz, muito obrigado. Carla, parabéns, muito sensacional aí que você está começando e está colhendo seus resultados e conseguindo fazer a leitura da forma profissional. Agora, o que é a entrada de confirmação? Nós temos dois modelos de entrada no mercado. A entrada de risco, que é você simplesmente localizar os POIs, colocar a ordem, refinar o order block e acabou. E a entrada de confirmação, que é uma entrada que, obviamente, o próprio nome diz, que é uma confirmação de que o mercado finalizou a mitigação. E você consegue, na entrada de confirmação, uma melhor oportunidade. Só que qual que é o problema? Nem sempre o mercado vem buscar a sua ordem. Então, quando a gente tem a leitura, né, quando o preço chega até o POI, até o ponto que você está querendo operar, se você quer seguir para a entrada de risco, você já tem tudo que você precisa. Se você quer seguir com a entrada de confirmação, você tem que aguardar o final da mitigação no lower time frame, no time frame menor. Então, o que eu tenho que buscar? Tenho que observar aqui o ponto que o mercado perde a característica de alta. E qual que é o ponto que o mercado perde a característica de alta? O ponto em que o mercado perde a característica de alta é justamente dentro do movimento que perdeu o choque. Uma vez que ele perdeu o choque, você vai desenhar prêmio e desconto e você vai utilizar o order block dentro aqui deste camarada
que faz ali toda a movimentação. Você, obviamente, vai refinar esse cara. Existe a possibilidade de você refinar ou não. Eu acho que fica muito desnecessário você refinar uma entrada no lower time frame, tá? Até mesmo porque é muito pequeno o stop. E o alvo? O alvo você vai utilizar o alvo do seu trade original. Então isso daqui, ó, é uma operação que gerou 14 para 1. 14 para 1. É o chamado Sniper Entry, que meus alunos adoram, que fala com sotaque britânico. Tá? Então esse é o famoso Sniper Entry, 14.7 para 1. Certo? E aqui você pode observar, né, que o mercado fez até um movimento chamado teste de oferta 2 vezes. Para quê? Para terminar de liquidar todos os contratos que existiam naquela região de topo. Ele terminou de varrer a liquidez ali antes do preço cair, tá? Então, antes dele estar preparado para cair, o mercado fez a varredura da liquidez. Dando continuidade da leitura, vamos voltar para o nosso gráfico de 60 minutos. No nosso gráfico de 60 minutos, olha só que interessante, e olha quando eu falo para vocês que a questão de você usar o Risk Entry ou Confirmation Entry é aquela história do cobertor curto. O que é o cobertor curto? Você já foi dormir numa cama que tinha cobertor curto? Você estava com frio, você puxava ele para cima, descobria o pé. Aí depois você estava com calor, descobria a parte de cima e descobria o pescoço. Ele nunca cobria tudo. Então ele é curto. Você ficava com as pernas de fora da cama. Então, ou você tem um melhor aproveitamento do seu trade, ou você tem uma execução garantida do seu trade. O Risk Entry garante a execução do seu trade. O Confirmation Entry, ele não garante a execução do seu trade, mas ele garante um melhor risco-retorno, tá? E olha só, o que nós temos aqui? Mercado quebrando a estrutura, você já aprendeu comigo que você vai desenhar aqui prêmio e desconto. Dentro das regiões de prêmio e desconto, nós temos este Fair Value Gap aqui. Este Fair Value Gap, você pode fazer um movimento de refino, e olha como eu falo para vocês o que é um cobertor curto, e não tem certo ou errado, tá pessoal? Normalmente vai muito de perfil, tá? E aí a pessoa que utiliza o Risk Entry vai acabar tomando esse stop aqui, ó. Que era um trade que era para ser 4.9 para 1, 5 para 1. A pessoa que usa o Confirmation Entry, se ela desce para o time frame menor, você vai observar que ele não deu a confirmação do final da mitigação. O preço simplesmente passou reto dessa região. Logo, seguindo o modelo de entrada de confirmação, não existia esse trade. Tá? Gabriel, qual que eu posso utilizar? Eu, Gabriel, uso os dois. Como que eu uso os dois? Eu começo entrando pelo Risk Entry. Se eu tomo um stop, eu tento fazer o Confirmation Entry. Se eu não tomo um stop e eu entro no trade, e o mercado me dá um Confirmation Entry, eu posso alavancar o meu trade. Então eu faço um trade dentro do trade. Gabriel, quais são os melhores time frames que você recomenda para Forex? 60 minutos e 15 minutos. Tá? Então a gente trabalha ali com os dois time frames. Um principal, que é o de 60, que é nele que você vai marcar estrutura, topo e fundo, movimento, é nele que você vai utilizar essa leitura. E o Confirmation Entry, você simplesmente vai utilizar ele para refinar a sua entrada. Tá? Para a gente facilitar aqui o nosso estudo, pessoal, eu vou entrar no Risk Entry aqui e vou tomar esse stop aqui para ficar aqui o mais no sovaco possível. Tá? Então aqui a gente toma esse stop e ali a gente faz a continuidade do movimento. O mercado começa a perder esse movimento de choque aqui. E aí depois nós temos o mercado trabalhando com a quebra de uma estrutura, que esse movimento aqui, ó, é uma estrutura chamada, agora sim, né, Rally Base Rally. É uma estrutura de continuidade na alta
que é uma estrutura de oferta e demanda, obviamente. Essa estrutura Rally Base Rally, ela tende a fazer com que o preço volte no preço de origem que rompeu a estrutura, no caso da última onda, tá? Então se esse aqui foi o movimento que rompeu a estrutura, muito provavelmente o mercado pode voltar a mitigar dentro dessa região em algum momento. Então uma vez que você desenha isso, nós pegamos a nossa referência aqui, traçamos prêmio e desconto. Mercado não mitigou, veio até os 50. Se ele veio até os 50 e avançou rompendo, lembrando que pavio não rompe região, tá? Ó, pavio não rompe região. O que tem que acontecer é o corpo do candle fechar fora da região. Então, como aqui o rompimento foi um tique, eu não vou considerar isso como sendo um rompimento e vou aumentar a minha referência. E a partir daqui eu começo a observar que este ponto aqui está começando a acumular liquidez. Se acumular aqui a liquidez, significa que o mercado pode voltar a testar este order block. Opa, acabou aqui de pintar meu order block. Este order block de compra que nós temos aqui, tá? E o Guilherme está perguntando assim, Gabi, fazendo uma leitura macro, essas quebras de estrutura de alta não seriam fake boss pelo fato de não retornar aos 50? Aí que tá, Gui. A estrutura, você não pode misturar pires de oliveira com um pratinho de azeitona. São duas coisas completamente diferentes, tá? Você não pode de forma alguma misturar as referências, porque uma vez que você mistura as referências, toda a sua leitura fica errada. Se você está seguindo uma leitura em que aquela estrutura não mitigou por conta disso, disso e disso, termine de analisar o mercado e de seguir o mercado até que essa estrutura se dissipe. E você vai ver que o mercado passa basicamente janeiro inteiro dentro dessa estrutura que nós estamos desenhando aqui, tá? Esse movimento, você vai ver que ele também não gera o risk entry, mas uma vez que o preço retorna até a região de interesse, o que você vai fazer? O preço está lá, o alarme do seu TradingView vai apitar, e aí você vai ver assim, ó, preço cruzando a linha do alarme. O que você vai buscar aqui? Você vai buscar o ponto em que o mercado perde a característica. Qual é o ponto que o mercado perde a característica? Horas. O mercado, para ele continuar caindo, não tem que ir rompendo fundos, e ele rompendo fundos não pode perder topos, aqui ele perde topo. Se ele está perdendo topo aqui, ele tem que voltar na região que ele validou. Quais são as regiões? Essa e essa aqui. Então você tem dois order blocks validados dentro da região de compra. Nós vamos refinar os order blocks e nós vamos fazer ali o sniper entry, tá? O stop abaixo da região e o alvo lá no topo, onde tem a quebra da estrutura. A quebra da estrutura é feita aqui na parte de cima, o movimento vai ser esse de compra do euro-dólar, 12:1, mais uma vez uma entrada de confirmação, mais um sniper entry. Você acha que alguém está preocupado em tomar esse stopzinho aqui? Esse trade você fez 14:1. Esse trade você fez 12:1. Imagina você fazer um trade de 12:1, 14:1 com a FTMO, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal? A gente vai seguindo essa movimentação, o mercado vai ganhando ali novas estruturas, uma vez que nós temos ali o mercado trabalhando dentro da estrutura de 60 minutos. Você vai acompanhando a movimentação dentro dos 60 minutos. E aí você traça uma nova região de prêmio e desconto. Traçou uma nova região de prêmio e desconto, você tem ali agora, ó, o novo order block. E olha como o mercado é perfeito, gente. O mercado é perfeito porque ele volta sempre testar as regiões e trabalhar o zone to zone. Tá? Aqui, pessoal que fez o risk entry, pegou essa compra até lá na parte de cima, inclusive essa compra eu comentei nela no panorama semanal, se eu não me engano, de 1 ou 2 semanas atrás, enquanto isso estava acontecendo, muitos alunos pegaram essa compra. E aqui o confirmation entry se dá no gráfico de 5 minutos, que eu também postei esse trade nos meus stories enquanto ele estava acontecendo, tá? Aqui o que eu faço para analisar uma entrada de confirmação? Mesma coisa, o mercado perde a estrutura no último topo.
Perdeu o meu choque. Perdeu o meu choque, eu tenho que aguardar o mercado mitigar dentro da região de interesse. Não mitigou. O que eu preciso fazer aqui? Quebrou a estrutura, desenha um novo movimento. Olha só aqui onde está a sacanagem do mercado. Desenhou a nova referência, o mercado novamente não voltou a mitigar e ele não permaneceu abaixo do 0,50. Então isso não é uma quebra de estrutura. Isso é uma quebra de estrutura aqui. E aí você tem essa leitura, onde este order block é o order block validado. E, gente, pelo amor de Deus, Jorge Mateus, não, olha esse trade. Olha esse trade. Olha esse trade. 14,79 de risco-retorno, com tudo que eu ensinei para vocês de graça ao longo das 25 lives que eu fiz no Instagram e ao longo dessa semana. E amanhã, senhoras e senhores, nós vamos falar sobre mais conteúdo de qualidade e eu vou finalmente mostrar para vocês tudo que eu estou preparando na mentoria desse ano, que vai ser uma revolução no ensino de day trade. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula, conto com a presença de todos vocês amanhã, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.